Graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. O Espírito Santo dá testemunho da obra redentora de Cristo Jesus. Nós estamos falando sobre a obra do Espírito Santo, segundo aqui Fundamentos da Teologia Pentecostal, Guy Duffield e Nathaniel Van Cliff. E no que diz respeito à obra do Espírito Santo em relação à humanidade como um todo, o autor afirma, a doutrina afirma que o Deus de nossos pais, conforme está escrito aqui em Atos dos Apóstolos 5, capítulo 5, do 30 ao 32, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com sua destra ou com o seu poder, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O Espírito Santo, portanto, dá testemunho da obra redentora de Cristo Jesus. Essa é uma atuação do Espírito Santo em relação à humanidade como um todo, a toda a humanidade. Quando nós falamos da atuação do Espírito Santo, quando nós falamos de dons espirituais, como estamos nesse tema, quando falamos de operações, realizações, manifestações do Espírito Santo, alguns grupos religiosos, alguns grupos cristãos, no que diz respeito a essa doutrina, são bastante assim singulares. Enfatizarão que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo atua na vida dos cristãos, tá? E entre esses cristãos, cada qual procurará enfatizar a verdadeira presença, atuação ou manifestação do Espírito Santo no seu grupo. Infelizmente, é assim que eles apresentam, é assim que é apresentada essas doutrinas. Tá? Da mesma forma, em relação a Jesus Cristo, os cristãos, as inúmeras instituições, as várias perspectivas doutrinárias, teológicas, filosóficas da fé cristã, cada qual apresenta Jesus Cristo como se fosse um membro daquele grupo, né? Como se a atividade de Cristo tivesse restrita àquele grupo, àquele meio, sempre um levantando dúvidas ou questionamentos em relação aos demais. Infelizmente, isso é algo que você precisa compreender, algo que você precisa saber quando estiver estudando teologia, filosofia cristã, filosofia da religião, tá? Você precisa ter essa concepção. Muitos têm essa visão assim preconceituosa em relação ao outro. Por quê? O sujeito falará que ele conhece de si e lança dúvidas sobre aquele outro. Então, fala-se aqui da atuação do Espírito Santo em relação a toda a humanidade. Por isso que eu falo que o Espírito Santo é espírito de vida e ressurreição. Ele é também agente da criação dos céus e da terra, da vida animal, da vida humana, e é aquele que dá testemunho da obra redentora de Cristo Jesus, tá? O Espírito Santo também convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está em João esse texto aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer, ela pode ser traduzida como persuadir, sentenciar, expor ou reprovar. Alguém já teria feito a seguinte afirmação em relação a essa frase: essas três coisas são as mais difíceis de transmitir a um homem, pois ele pode sempre justificar-se afirmando haver uma desculpa razoável para as más ações ou alegando uma escala relativa de padrões éticos em qualquer lugar da retidão absoluta. Ou ainda, supondo que o juízo será adiado indefinidamente, de modo a não representar uma verdadeira ameaça. Tá? Se alguém disse
em relação ao que ele viu, viveu, entendeu ou, ou, ou teorizou. O fato é que o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Do pecado. Que pecado é esse? O Espírito Santo, além, simultaneamente ao testemunhar da obra regeneradora, da obra redentora de Jesus Cristo, ele também convence o mundo do pecado porque não crê em mim. Convence o cristão também, a humanidade de um modo geral, tá? Convence o mundo do pecado. Convencer, como está sendo apresentado aqui, é impossível ao ser humano. Ninguém, eu concordo com o autor, ninguém pode reproduzir convicção no íntimo de outra pessoa. Quando se fala do pecado, ele não está falando dos pecados individuais, como, por exemplo, o furto, o roubo, a embriaguez, o adultério, a mentira. Não, ele não se refere, quando fala aqui do pecado, não está se referindo ao pecado individual, ao pecado que cada um de nós comete, tá? Essa repreensão, esse convencimento em relação aos pecados individuais, nos vem através da consciência. Nós não podemos confundir a atuação da consciência humana, que atua em toda a humanidade, no que diz respeito ao que é certo, ao que é errado, principalmente ao que é errado, ao que traz prejuízo a si e a todos. Não podemos confundir a atuação do Espírito Santo com a atuação da consciência humana. O pecado, porque não creem em mim, diz respeito a convencer o ser humano em relação à sua cegueira espiritual e à sua dureza de coração, seu coração pecaminoso, a natureza pecaminosa. É em relação a esse pecado que o Espírito Santo atua. E, obviamente, o Espírito Santo atuará, inclusive, através da consciência humana, tá? Mas não se deve confundir, não existe essa necessidade. A consciência humana é responsável por reprovar os nossos atos. O Espírito Santo nos convence da incredulidade, porque, segundo nós cristãos, o pecado de não crer em Cristo Jesus é o maior de todos os pecados, porque causa a rejeição do único meio de perdão da parte de Deus. É assim que acreditamos, é assim que todos os cristãos acreditam. Alguns criaram algumas ideias de que existe uma possibilidade, mas não é o que discutimos aqui. Deus, na sua infinita misericórdia, graça e sabedoria, providenciou salvação gratuitamente, graciosamente a todo aquele que crê em Cristo Jesus, tá? Porque em Cristo Jesus temos a remissão, o perdão dos pecados, temos também a justificação, a santificação, o ser renascido, regenerado pelo Espírito Santo. O pecado da incredulidade é descrito com a tremenda culpa associada a ele, como uma rejeição da proposta de reconciliação, como o pecado original e supremo, por ser um pecado contra a cura, pecaminoso em si mesmo e impedindo a remissão de todos os outros pecados. Os demais pecados originais e reais, com toda a sua culpa, podem ser perdoados mediante a fé em Cristo. Mas se este pecado significa rejeitar a solução graciosamente provida, e a incredulidade final nada tem a interpor entre o pecador e a justa condenação. O pecado da incredulidade é descrito, então, aqui como se fosse o único pecado. É sinônimo de rejeitar a oferta de perdão, de paz do próprio Deus. Essa é uma obra do Espírito Santo. Eu entendo que esse pecado, essa natureza pecaminosa, realmente esse convencimento é uma obra de Deus, tá? Você pode convencer as pessoas dos seus erros individuais, mas no que diz respeito à verdadeira natureza humana, somente Deus pode agir nesse sentido. Convence também da justiça.
declara Jesus, da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. A justiça da qual o Espírito convence não é a justiça humana, mas a justiça de Cristo Jesus. Tá? A justiça de Cristo é atestada pelo fato de que ele foi ressuscitado dentre os mortos e subiu ao Pai. Se ele fosse um impostor, se ele fosse um enganador, como o mundo religioso da época insistiu ao expulsá-lo, o Pai não o teria recebido. O fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, de ter sido levado aos céus, colocado em posição de elevadíssima honra diante do Pai, significa que ele é a justiça. Ele foi justificado, tornando-se assim um testemunho da justiça, da justeza das suas obras, dos seus atos, da sua pessoa, da sua natureza. Tá? Convencer o mundo da justiça deve significar, que o Espírito oferece evidência convincente, não só de que a sua causa era boa e de que ele é inocente, mas também que nele é encontrada a justiça necessária ao mundo, a justiça imputada que foi graciosamente promovida para nós e que se torna nossa pela fé, tá? O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do juízo? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás. Tá? O mundo se mantém culpado também por recusar-se a crer em Cristo. A sua condenação é proclamada pela justiça de Cristo, manifesta em sua ida ao Pai, portanto, não o aguarda senão o juízo. A maior demonstração de juízo é que o príncipe deste mundo já foi julgado. Tá? No Evangelho de João, capítulo 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Nós precisamos ter essa convicção da atuação do Espírito Santo nesses aspectos. Todo testemunho do Espírito Santo diz respeito à obra de Cristo, à glória de Cristo, à glória do Deus Pai. Toda atuação do Espírito Santo, toda manifestação, toda operação diz respeito a cumprir esse papel do Espírito Santo em relação à humanidade como um todo. Tá? Essa é a primeira parte, a primeira apresentação aqui da Fundamentos da Teologia Pentecostal, a obra do Espírito Santo em relação à criação, em relação à humanidade, e eles apresentarão também aqui a obra do Espírito Santo em relação à pessoa de Jesus Cristo. Nesse trabalho aqui desses pastores e escritores americanos, nós temos elementos da doutrina do Espírito Santo com vistas ao desenvolvimento dos dons espirituais. Eu, pessoalmente, considero os dons espirituais não propriamente uma doutrina em si, mas relacionados a uma doutrina. Há aqueles que colocam os dons do Espírito Santo na sequência da doutrina do Espírito Santo, há aqueles que colocam relacionados à doutrina da igreja. Tá? A divergência aí não diria de opinião, a divergência aí de apresentação dos dons espirituais entre os mais diversos estudiosos da Bíblia, entre os mais diversos teólogos e filósofos. O que muda? Não muda em absolutamente nada, tá? É apenas a maneira de expressar, é apenas o modo de expressar a relação do Espírito Santo em relação aos dons espirituais, quando colocada antes da doutrina da igreja, diz respeito ao indivíduo. Quando colocado na doutrina da igreja, diz respeito à necessidade de que os dons espirituais sejam usados para a edificação da igreja, como foi ensinado através dos escritos
principalmente do apóstolo Paulo, tá? Eu espero que essa ideia, essa expressão da doutrina possa ajudar alguém a compreender a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda muita paz.